Olá, bem-vindo ao Toque de Vida Debate. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor André Cardoso, capelão universitário da UBRA Canoas, a Universidade Luterana do Brasil. Dentre as muitas coisas que Jesus disse para fazermos, uma muito importante é a missão da igreja. Fazer a missão nada mais é do que dar o testemunho daquilo que Cristo é e faz por nossas vidas. Isso pode ser feito por qualquer pessoa e em qualquer lugar, na minha rua, na minha escola, na minha universidade, no meu trabalho. Entretanto, algumas vezes Deus nos desafia a irmos um pouco mais longe para falar das suas maravilhas. É o que aconteceu com o pastor Fernando Ruff, que está exercendo a sua missão e ministério no continente sul-africano. E por isso o Toque de Vida Debate convidou o pastor Fernando para falar um pouco desse desafio, falar para a gente sobre as suas alegrias, as suas dificuldades na sua missão atual. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero convidar você a nos seguir nas redes sociais. O endereço é Ubra Pastoral. Ali publicamos conteúdos cristãos que certamente serão uma bênção para você. Além disso, você poderá também enviar sugestões de assuntos que gostaria de ver aqui no debate e, se desejar, conversar com um dos nossos pastores. Então, sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado, pastor Fernando Ruff. Seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate. Olha, que grande alegria poder falar com você e podermos aí aprender um pouco com a sua trajetória de vida e também com o seu trabalho atual no continente sul-africano. Por favor, se apresente para a gente, pastor Fernando. Muito bem, é um prazer estar aqui com você, pastor André. Eu sou curitibano do Paraná, mas fui criado numa cidade chamada Guarapuava. Lá a gente diz Gaúcho de Guarapuava, fica bem no centro do estado do Paraná. Eu estou aqui na África há 2 anos, especificamente na África do Sul. Sou casado com a Magda, temos 2 filhas, elas estão conosco aqui também, a Tabata e a Muriel. E hoje, como eu disse, moramos em Pretória, que é uma das capitais da África do Sul, também chamada aqui de Tshwane. É um prazer estar aqui com você. Pastor Fernando, conta pra gente como que surgiu essa ideia, esse plano, né, essa missão aí de trabalhar como pastor. Você que é um brasileiro, né, é um pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, formado aqui, né, na nossa igreja, né, no seminário que ainda existia em São Paulo, se não me engano, a sua formação. Como que você foi parar aí em Pretória? Então, como você disse, eu me formei no Instituto Concórdia, lá de São Paulo. Fui para o Nordeste, trabalhei no Nordeste por um tempo, depois fui chamado para São Paulo. Depois fui para a Hora Luterana, também em São Paulo, e hoje estou aqui. E é um pouco assim, né? A igreja vai te orientando. Minha esposa sempre disse que eu falava muito sobre o desejo de ir para a África. E, para falar a verdade, eu tinha esquecido disso. Ah, e parece que é um desejo um pouco construído, assim, né? Pelas leituras da história das missões, por ouvir o trabalho de outros missionários da própria Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e especialmente, como eu disse, pelo suporte, pelo esse envio, esse empurrão das igrejas locais, assim, das congregações, né? Eu visitei a igreja em Angola e Moçambique por um trabalho que eu tinha para fazer, um trabalho acadêmico que eu precisava fazer, precisava visitar uma outra cultura, e preferencialmente de outro país. Eu tive a oportunidade de visitar, com a aval, com a ajuda, inclusive, da IELB, e aí surgiu essa questão na minha cabeça: será que eu poderia ser um missionário fora do meu continente? E aí foi acontecendo. No meio do processo, eu até fiquei em dúvida, conversei com os responsáveis pelo projeto Aliança, que é um projeto da nossa igreja que une igrejas irmãs no envio de missionários para diferentes locais do mundo. Eu quase desisti no meio do processo, mas no fim o pastor Joel Miller, que é um dos vice-presidentes da igreja, falou: puxa, mas nós tínhamos pensado para você uma outra função, na verdade. E aí, quando ele me falou dessa nova função, aí eu aceitei o chamado e estamos aqui há 2 anos. E conta pra gente então qual é a sua função, qual é o seu objetivo aí na África. Então, eu não sou um pastor de congregação aqui.
Ah, a missão tem outras maneiras dela acontecer também, né? E especialmente aqui na África, para os missionários, a igreja tem visto que uma das melhores formas de apoiar a plantação de igreja, o crescimento da igreja, é oferecendo educação teológica. Parte da minha função é ser um facilitador de área. Então, basicamente, eu tenho um ministério de apoio, de incentivo, de supervisão administrativa do trabalho da nossa igreja irmã americana com igrejas luteranas da região sul do continente. São 10 ou 11 países, basicamente, que daí eu tenho contato com as lideranças, auxilio nos relacionamentos, visito muitas dessas igrejas para acompanhar os projetos, conhecer a caminhada dessas igrejas, como que a gente pode caminhar junto, basicamente. E quando é necessário, alguns a gente chama de atos de misericórdia. Por exemplo, na semana passada, a igreja de Malawi acabou de ter um poço artesiano sendo preparado para uma comunidade com muita carência lá. Isso faz parte também da minha missão de acompanhar esses projetos. Então, isso é uma das funções que eu exerço aqui, como facilitador de área. Uma outra parte do meu trabalho é educação teológica, diretamente. Nós moramos aqui em Pretória, e aqui há um seminário de duas igrejas e mais uma instituição missionária da Alemanha. E aí eu ensino aqui também, ensino algumas matérias, e uma parte bonita, que também é bacana para nossa família, a minha esposa, que é formada em teologia, também leciona nesse seminário educação cristã. Poxa, que bacana. Então você tem um trabalho aí, daria para dizer duplo, né? De fomento e apoio da missão e também de educação teológica. Agora, enquanto você falava, me pareceu que o seu trabalho ele também está vinculado a algum tipo de ação social ou daria para dizer isso ou não? Sempre. Também. Não é o principal foco, mas a gente entende que na missão as coisas caminham juntas, né? O ser humano integral. Então a gente visita as igrejas, elas têm demandas também nas comunidades, sabem um pouco da realidade da África, né? Algumas dificuldades econômicas muito grandes aqui, especialmente quando há desastres naturais também. Tufões que acabam com plantações, e muitas das pessoas que participam das igrejas são pequenos agricultores. Então, por exemplo, quando se constrói um poço, se perfura um poço, a gente tenta auxiliar também na manutenção da vida, oferecendo com a água da vida de Jesus, a água necessária para as plantações, para o dia a dia das pessoas. Poxa, e é importante você falar nisso, né? Especialmente se a gente lembrar que Jesus, ele também se preocupou com as necessidades básicas das pessoas, né? Quando esteve aqui, né? Fisicamente, presencialmente entre nós, e a Bíblia é cheia desses relatos, né? Quando Jesus ajuda as pessoas nas suas necessidades físicas. E me parece que às vezes nós cristãos, quando pensamos em missão, a gente pensa em pregar, né? De forma geral, a gente quer falar, a gente quer falar, né? Que é importante também, né? A pregação da palavra. Mas me parece que quando ela não vem acompanhada de ações como essas ações aí que você está descrevendo, né? Talvez falte um pedaço, né? Ou ela não é tão completa, não sei o que você poderia compartilhar sobre isso. A gente compreende até nosso fundamento teológico como igreja luterana, é que a gente não precisa de boas obras para salvação, mas a gente faz as boas obras porque é uma ordem de Deus, né? Ame o próximo. Então as coisas andam juntas. Você ama pregando a palavra, mostrando a salvação que a gente recebe, essa maravilhosa notícia da vida que a gente tem por meio de Jesus Cristo, e também, de acordo com as nossas possibilidades, a gente caminha junto com o outro, caminhando mesmo, né? Você está lá sofrendo, então a gente sofre junto, divide as coisas, divide o pão de cada dia. Um outro exemplo, em Malau, em Moçambique, muitas vezes, quando tem os tufões, né? E eles perdem as plantações, quando a gente consegue, a gente envia também alimento para
para alguma necessidade básica, assim. Não é muita coisa que a gente consegue fazer, mas é importante. Há equipes de médicos que vêm, por exemplo, para Madagascar, que é uma dos países que eu também tenho visitado. Na verdade, eu fui uma vez apenas, mas comecei o trabalho lá também, e de facilitador de área, e lá eles recebem equipes médicas que vão para o interior de Madagascar, com muitas dificuldades para chegar nos vilarejos, para oferecer o apoio médico para essas comunidades. Então, é um trabalho muito bonito que a gente vê acontecendo por meio da Igreja de Jesus Cristo. Poxa, que bacana esse compartilhamento, pastor Fernando. A gente, né, conhece um pouco da realidade do continente africano, especialmente sul-africano, por meio das redes sociais, né, e reportagens que a gente assiste, né, especialmente quem não viajou para lá. E a gente tem a percepção de que as coisas são muito precárias, né, aí, nesse contexto. Uhum. E aí eu fiquei imaginando como foi a reação da sua família, especialmente das suas filhas, né, quando você anunciou essa Uhum. possibilidade. Olha, vamos trocar de continente, vamos viajar e vai ser para um lugar que tem essas características, especialmente de escassez. Mas eu vou pedir para você tomar uma aguinha e responder para a gente daqui a pouquinho, porque o debate faz um breve intervalo e na volta a gente continua conversando com o pastor Fernando e vamos ver aí se tem alguma surpresa naquilo que a família dele, nas reações, né, que a família do pastor Fernando teve ao ser convidada por ele para ir para a África do Sul. Não sai daí que a gente já volta, é rapidinho o nosso intervalo. E o debate está de volta, hoje recebendo o pastor Fernando Ruff, que nos fala diretamente da África do Sul, né? No continente africano, onde ele está contando aí um pouco da sua experiência lá como educador teológico e também missionário da Igreja de Jesus Cristo. Ele que é um pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, e que foi, né, desafiado a ir lá para o continente africano falar, né, de Deus para as pessoas. E aí, no final do primeiro bloco, né, pastor Fernando, eu perguntei para você qual foi a reação da sua família quando você anunciou essa possibilidade, né, e fez o convite para suas filhas, para sua esposa, mas também para os seus familiares, né, da família ampliada. Conta pra gente como é que foi isso. É, não foi um susto, assim, porque a gente vinha já conversando sobre isso, né? Mas claro, ah, quando, quando eu disse, olha, vamos para lá, houve ansiedade, teve medo, preocupação também, né? Mas uma das coisas bonitas da família foi o reconhecimento de que a igreja estava nos enviando, não era simplesmente um projeto pessoal, por isso estaremos bem em qualquer lugar, porque Jesus está conosco. E uma das coisas especiais foi que quando nós finalmente decidimos, eu estava na casa dos meus pais, lá no Paraná, de férias, e era dia de Natal. E a adrenalina foi lá em cima, foi um Natal muito especial pra gente. Mas as meninas, elas gostam muito da África, já se sentem em casa aqui. Nós chamamos a África do Sul o nosso país agora também. Poxa, que bacana. E como é que foi o acolhimento de vocês? Eu pergunto especialmente porque existem questões culturais, né, que a gente observa de diferenças, inclusive dentro do próprio país, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, no Sul uma cultura, no Sudeste uma cultura já diferente, no Nordeste uma cultura diferente. E você é um brasileiro, né? Sua família, pessoas de pele branca, né, que vão para um país, para um continente que a gente sabe que a grande maioria das pessoas é de pele preta, tem a questão da língua, né? Como é que foi essa adaptação para vocês, pastor? A cidade que a gente mora aqui é muito cosmopolita, assim, tem gente de muitos lugares do país e de outros países também. E por causa da colonização holandesa, inglesa, francesa e alemã, há cerca de 7% de brancos aqui. E também pessoal da Índia, asiáticos. E a gente se sentiu muito bem, na verdade. A gente costumava dizer logo que chegou que parecia muito Brasil pra gente. Então, um pessoal muito alegre, receptivo. Claro que há dificuldades, né? Mas a África do Sul é chamada de nação arco-íris, por essa diversidade também, né? A gente teve um pouco de apreensão com a língua também, porque se fala inglês, praticamente todo mundo fala inglês,
mas cada grupo étnico fala a sua própria língua, né? A gente está até tentando aprender algumas coisas para se sentir ou nos inserir mais na nossa própria comunidade. Eu não sou pastor de uma congregação, mas eu sou membro da congregação. E lá a gente tem ah, pessoas que falam diferentes línguas. Esse Zulu, Seped, são 12 línguas oficiais aqui na África do Sul. Bom, mas realmente o nome, né, ou o apelido faz jus aí ao que vocês encontram, né? Agora, se a gente olhar para as dificuldades, tanto suas, né, no ministério aí, exercido aí na África do Sul, quanto dificuldades da própria missão da igreja, o que você apontaria, quais são Uhum. as maiores dificuldades nesse trabalho especificamente aí de teológico, né, e de missão de Uhum. Deus? Sendo bem na prática mesmo, o que foi um pouco tenso para a gente foi a obtenção de vistos para trabalhar aqui. Isso levou um tempo, a gente ficou quase um ano no Brasil, não, mais de um ano no Brasil esperando a oportunidade de vir para cá. E é bem compreensível, há muitos imigrantes ilegais, há desemprego, então é uma forma de o país proteger também, né, a sua própria economia. Como eu disse, a língua sempre é um desafio. Estar longe da família nos momentos de festa, nas dificuldades também, pesa um pouquinho para os missionários. Mas as dificuldades são maiores no início, assim, né? Usar a moeda diferente, encontrar hospitais, descobrir lugares seguros para passear, coisas práticas do dia a dia. Mas depois de 2 anos aqui, a gente se sente bem em casa, né? Uhum. Ah, no trabalho, a dificuldade muitas vezes é de conhecer, se aprofundar na cultura. Por exemplo, o meu trabalho de facilitador de área, quando eu vou para outro país, vou para o Malawi, por exemplo, vou para a Zâmbia, eu não conheço muito da cultura local. Então, essa é uma dificuldade, mas que se torna também um momento bonito, porque as pessoas, em geral, estão propensas, abertas a te ajudar também, a explicar como é que funciona aquela cultura e como é que você pode caminhar com eles. E em relação, pastor Fernando, assim, à recepção do evangelho, né, ou aceitação, né, Uhum. como é que é essa questão aí com o povo? A gente sabe que aqui no Brasil também, né, a gente tem pessoas que aceitam super bem receber, né, um missionário ou ouvir o que ele tem a dizer, né, e essa recepção da missão de Deus. E como é que é isso aí no solo sul-africano? Aqui na África do Sul é bem tranquilo, né? A gente não tem problemas com perseguição ou ah, coisas assim negativas ou que limitem a pregação do evangelho. Há alguns países em que é um pouquinho mais difícil até para entrar, para conseguir um visto, como Moçambique. Às vezes é difícil se conseguir um visto como missionário para trabalhar lá. Há algumas regiões da África onde há perseguição, né? Mas a igreja aqui cresce bastante e isso é bonito de ver. Por isso que o foco missionário hoje da igreja luterana, especialmente, na África, é a educação teológica, porque a gente diz que a igreja africana, ela sabe melhor do que a gente como plantar igrejas. Eles são muito missionários assim no trabalho, né? Inclusive há pessoas, por exemplo, tem um aluno que foi formado no seminário aqui que hoje é missionário na Alemanha. Então, esse caminho inverso está começando a acontecer. A África está começando a exportar missionários para atender as igrejas ou o campo missionário fora do continente africano. Poxa, que bonito isso, né? Que bom saber, né, que o fruto que está surgindo aí também é a formação, manutenção e também a exportação, né, Uhum. de missionários provenientes aí da África do Sul. Esse é um povo, como todos os outros povos do mundo, né, que tem suas próprias culturas. Como é que você observa a introdução, por exemplo, de elementos culturais na vida cultica, né, na liturgia ou na Uhum. adoração de Deus? Então, aqui, os cultos.
da congregação que eu participo são em inglês, só para dar um exemplo, né? As ordens litúrgicas na igreja são bem parecidas com outras igrejas luteranas, mas aí você tem aquele tempero da cultura local, com ritmos, provavelmente as pessoas já viram, né, africanos cantando, então é lindo, maravilhoso, e a gente participa às vezes numa igreja que fica em Soweto, famoso bairro de Joanesburgo, e lá eles têm os cânticos são em três inários com três inários diferentes. Então, ao mesmo tempo, as pessoas cantando em três línguas diferentes, línguas nativas locais aqui. Claro, essa discussão da cultura é uma discussão profunda, né? Há problemas na cultura, a cultura não é neutra, né? Assim como por causa do pecado, naturalmente. Por exemplo, aqui ainda há muita a ideia de que os ancestrais falecidos podem ajudar você ou prejudicar você. Há rituais feitos por curandeiros ou médicos tradicionais, como eles chamam aqui, que podem talvez acessar, podem não, né? Eles acham que podem acessar esses espíritos para ajudar você. Naturalmente que tais práticas, que são consideradas culturais aqui, elas não são introduzidas na vida da igreja, né? Mas outras, como música, o canto, mesmo a questão da vestimenta, às vezes é um pouquinho diferente também. E aí é bonito ver como a igreja cristã ela se apropria desses elementos que podem trazer um benefício para a vida de culto, né? Do serviço de Deus para a comunidade. A adoração, né, com todo o nosso ser, com aquilo que somos, né? Que bacana. Pastor Fernando, nosso tempo está acabando aqui no debate, mas antes de a gente encerrar, eu queria perguntar para você como que nós brasileiros, a igreja cristã brasileira, não só a igreja luterana, mas para todas as pessoas que nos assistem e gostariam de auxiliar esse projeto de alguma forma, né, dentro das suas possibilidades, como é que faz? Primeira coisa, orem pelo projeto, orem pelos missionários, entrem em contato com a gente, né? Redes sociais, a gente está lá. Recebam os nossos relatórios, a gente envia relatórios, e se possível ofertem também, nesse caso especificamente para o projeto Aliança. Você entra no site da ielb.org.br e você vai encontrar lá as informações sobre o projeto Aliança. Você pode conhecer o trabalho na África também, pelo site da lcms.org. Você vai lá nos projetos, vai clicar em África, você vai ver, vai ter inclusive uma revista que você pode fazer o download para conhecer os projetos todos. E aí, ore por isso. Quem sabe um dia você vem para a África trabalhar com a gente. Que bacana. Pastor Fernando, muito obrigado por estar com a gente, né, compartilhar um pouco aí da sua experiência. Desejo que Deus abençoe você, sua família, continue abençoando, guiando, orientando, né, fortalecendo para esse trabalho tão bacana, importante, que é da expansão do reino de Deus aí no continente africano, especialmente onde você está inserido. E a você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado. Desejo que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Se quiser mandar uma mensagem para a gente ou para o pastor Fernando, é só nos escrever nas redes sociais. Nosso endereço é Ubra Pastoral. Você nos encontra nas principais redes sociais e a gente vai ter o maior prazer, né, de conversar com você, de mandar sua dúvida lá para o pastor Fernando, receber suas sugestões, suas críticas serão muito bem-vindas. E também, se você quiser agendar uma conversa de aconselhamento com um dos nossos pastores, a gente está à disposição. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo Toque de Vida Debate. Tchau, tchau.